louvor maravilhoso. Honra e glória para Jesus. A gente sabe que a presença do Espírito Santo de Deus, ele flui, ele se move. E nós aprendemos a identificar a vida espiritual de uma igreja por este fluir do Senhor. Eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida do pastor Moisés, porque a igreja reflete aquilo que está no coração do seu servo. Honra e glória para o nosso Deus. Amém? Amado, não, os efeitos da mídia na personalidade. Não é esse não, aqui, aí. Amados, como o pastor já colocou, este é um tema polêmico, porque estamos vivenciando uma época em que nós não podemos mais ficar sem estes instrumentos. Quem aqui não tem um aparelho de celular? Quem aqui não tem um aparelho de TV em casa? O restante não vou nem tocar. Nós precisamos da tecnologia, mas nós sabemos que hoje ela tem duas vias. O que me chamou a atenção e que Deus colocou no meu coração de desenvolver este tema é justamente a dificuldade que as pessoas estão tendo de dominar estes aparelhos. E está ocorrendo o inverso. Estão sendo dominados por ele. Amados, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre ela. Amém? Deus te fez para dominar e não para ser dominado. Estes efeitos que vão ser trazidos são justamente os efeitos sobre a personalidade do homem. O que significa personalidade? Significa ser pessoa. E quando Deus, ele disse, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, e se você parar para analisar, para se auto-perceber um pouco, você é 3 em 1. Pastor, desculpe se estou entrando aí dele. Na questão da visão doutrinária da igreja presbiteriana, que é dicotômica, não é isso? Não? É 3? Amém. Você é um corpo, você é único, a tua digital, ela é única. Não existe na face da terra ninguém igual a você. Deus te fez de forma exclusiva. Honra e glória para Ele. Até os gêmeos idênticos, eles são diferentes. Quem convive com eles sabe detectar tanto características físicas quanto características de comportamento. Porque Deus nos fez uma individualidade, nós somos únicos. Amém? Então você é corpo, você é alma e você é espírito. O Senhor Jesus é a representação física da Trindade.
O Espírito Santo de Deus é a representação espiritual. E os três se tornam um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você é três em um. Então Deus te fez pessoa, porque Ele é alguém. Ele não é uma força, não é uma energia, como alguns, em determinadas visões filosóficas e religiosas, não é? Querem dizer. Deus, Ele é alguém. Então, como você, Ele tem vontade, Ele tem desejos, e tudo que está relacionado às tuas características pessoais tem a ver com Deus, porque você foi criado imagem e semelhança dEle. Amém? Pode passar. Vamos aprender um pouco como se dá esse processo dessa construção de personalidade. Quando é que você vai se dar conta de que você é alguém? De que você tem um eu seu, independente de qualquer outra pessoa. A construção da personalidade ocorre na fase do infantil, na fase da criança. E é através do aprendizado, da imitação e da identificação que vai se dando um processo de construção único, que é o eu de alguém. Amados, isso é muito importante, principalmente para os pais que têm criança. A formação do eu e do ego se dá justamente neste processo. Deixa eu trazer uma coisa bem interessante aqui. O que nos separa dos animais é que os animais agem por puro instinto. Então, cada um, de acordo com a sua natureza, vai agir de forma ou da maneira como Deus criou. Então, os gatos têm uma forma de agir, os cachorros têm outra, as tartarugas, os ursos, os leões, cada um de acordo com a sua espécie. O que nos diferencia dos animais é que nós temos desejos, é que nós temos vontade, é que a gente tem uma alma, a gente tem um espírito. E isso nos faz completamente diferente das outras criações ou dos animais e nos aproxima de Deus, esta semelhança que Deus colocou em cada um de nós. Diante disto, amados, quando uma criança ela chora, ao nascer, o primeiro choro dela é por instinto. Ela não tem consciência de nada, seu inconsciente está praticamente vazio, ela não sabe nem que ela existe. Aí vem alguém que cuida, geralmente com um colinho quente, junto com aquele alimento vem algo. E neste algo, a criança, no segundo choro, na segunda alimentação que vem acompanhada de um braço, de um colo, de um aconchego, ela gostou daquilo sem ter noção de nada. Então, o próximo choro, que seria o segundo choro, ela já vai chorar por causa da alimentação e por causa daquela sensação, daquele contato com o outro e que ela gostou, que ela não sabe denominar, nasce aí o desejo. E a partir deste contato com aquele que cuida, geralmente com a mãe, não é? A criança ela vai aprendendo através da linguagem, do contato, do afeto, do carinho. E ali ela vai passando por um processo de desenvolvimento, não só físico,
mas também afetivo. E é neste contato do afetivo, neste contato com o outro, que vai surgir o desenvolvimento do eu de alguém. Uma observação muito interessante aí. Se você pegar uma criança recém-nascida, simplesmente alimentar, limpar, encostar ela em um determinado lugar, ou ela vai morrer, ou ela vai ter sérios problemas de desenvolvimento psíquico, transtornos mentais sérios. Não estou falando da questão do desenvolvimento cerebral, porque as doenças psíquicas não têm necessariamente uma relação com a questão cerebral de desenvolvimento dos neurônios. São coisas diferenciadas. Então, uma pessoa largada desde o nascimento, se não tiver contato com o outro, ela tem uma tendência a desenvolver um eu, ou a nunca desenvolver um eu sadio e saudável. O ser humano precisa do outro para saber que ele é alguém distinto, separado. E isto passa por um processo de cuidado, de afeto e de carinho. Esta construção, amados, acontece no meio ambiente. Então, a formação do eu de alguém vai acontecendo nesta relação desta mãe e deste pai, deste alguém que está cuidando. E a criança vai absorvendo os traços e as características do ambiente. Então, a forma como você lida, a forma como você trata, a forma como você cuida deste serzinho tão pequeno vai refletir na estrutura de personalidade que ele vai ter. Formação dos impulsos destrutivos, autossatisfação, ciúme, inveja, agressão. Amados, uma criança muito pequena, ela assimila que o mundo gira em torno das necessidades dela. Por quê? Porque é muito pequena, quando chora, quando está com fome, quando está com calor, então alguém vem, dá uma alimentação, cuida, tira do berço, leva para... Quer dizer, ela vai imaginando, é só eu gritar que aquilo vai ser resolvido. Quando a criança está nesse processo, geralmente entre 1 ano e meio, 2 anos, este é o momento de você já introduzir para ela a diferença, o espaço, os limites, para que ela aprenda e assimile que nem tudo que ela quer, ela vai ter. Porque uma pessoa adulta não faz tudo o que quer. Estamos vivenciando uma época de inversão de valores e inversão de papéis. Então, a criança ela está tendo um domínio hoje. Aquilo que ela quer automaticamente é satisfeito. A criança não nasce com um chip que vai detectar o que é certo e o que é errado, não. É você quem vai esclarecer. É você quem vai ensinar para ela. Porque ela vem e vai absorver os teus valores. O que ela aprender no ambiente, ela vai assimilar e isto vai dar para ela uma estrutura. Isto vai dar para ela a construção de um eu. Então, uma criança muito pequena, ela é egoísta, ela não sabe nem o que é isso. Ela vê um objeto do outro, ela olha e diz assim, é meu, é minha. Vai lá e quer pegar, ela não tem noção das coisas. Ela só sabe que aquilo que ela deseja é satisfeito. Quando você começar a perceber que ela está querendo pegar algo que não é dela, já se dá aí o processo de se colocar os limites. Não, é de fulaninho, é de beltraninho, amados. A palavra ética significa morada. Você já conseguiu visualizar um espaço de uma casa? Tem paredes que determinam
para que serve cada cômodo. Então, tem um lugar do quarto, tem um lugar da sala, tem um lugar da cozinha. Todas as necessidades básicas do ser humano estão naquele lugar. E cada um de uma forma específica. Criança não sabe disso. Então, a gente vê hoje criança com o prato em cima da cama, na frente da televisão na sala, trazendo os brinquedos, tudo jogado no meio, uma confusão de lugares. E o lugar onde ela vai aprender que existem regras, que existem valores a serem estabelecidos, é justamente dentro de casa. Se você não disser para ela que quarto é lugar de dormir, ela vai querer fazer o que ela quer dentro do quarto. Se você não disser para ela que o banheiro é o lugar apropriado para as necessidades, ela vai querer fazer onde ela chegar em qualquer lugar no meio da sala. Quem tem que determinar isto é você. A criança, ela não tem noção sobre essas coisas. É por isso que é tão difícil educar. Criança não se cria, se educa. Se cria cachorro e gato. E tem cachorro e gato mais educado que certas crianças hoje em dia. E muita gente diz assim, mas que menino mal criado. Quem é que está criando ele? Porque ele não nasce com conteúdo que vai sendo revelado a partir dos momentos amados. Não é uma coisinha que você vai jogando porque tem inteligência, aos poucos vai absorvendo e vai descobrindo as coisas. Vai sim, agora da forma errada, é distorcida. A formação do caráter se dá, em média, até os 8 anos de idade. Daí por diante, ele ou ela vai aflorar aquilo que você ajudou a construir. Amém? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 127, no versículo 3 e 4, eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos nas mãos da mocidade. Amados, um guerreiro, ele precisa mirar o alvo. Estamos vivenciando uma guerra invisível. Está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 por diante até o 18. Paulo traz de forma esclarecida que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Isto é uma realidade. Você é um guerreiro espiritual de Deus. Para onde você está mirando a flecha que Deus colocou nas tuas mãos? Se você jogar uma flecha sem mirar um alvo, ela vai cair no meio do rio, ela vai cair no meio da mata, ela vai cair na frente de um prédio, ela vai cair num abismo, ela vai cair num buraco negro e escuro, ela vai cair em qualquer lugar e muitas vezes você não vai ter mais acesso a esta flecha. Teu filho é uma flecha. Para onde você está direcionando? Qual é o alvo? Muitas vezes se lança a responsabilidade para a igreja, para a escola. E muitas vezes a criança traz um conteúdo
que os pais dizem assim: é isso que você está aprendendo lá na escola? E o que é que elas estão aprendendo em casa? Porque nós estamos vivenciando uma época em que a responsabilidade de pai e mãe está sendo terceirizada. Nós estamos vivenciando um mundo da terceirização. E o cuidado com as crianças está também sendo terceirizada. Está se transferindo. Deus colocou nas tuas mãos. A responsabilidade é tua. A palavra do Senhor está dizendo que é bênção de Deus. É para você cuidar. Aproveite o tempo, porque a construção é até 8 anos de idade, em média. Daí por diante, nós vamos passar por uma outra fase. Pode passar, amado. É a construção de identidade do adolescente. Criança, construção da personalidade. Adolescente, construção da identidade. O que isso significa? Geralmente, com quantos anos você tira a sua carteira de identidade? Não é justamente nesse processo? Sabe por quê? Porque neste processo aí, você vai começar a desenvolver uma identidade independente de pai e mãe. Porque enquanto você é criança, você é filho de alguém. Socialmente, você depende de alguém. No processo de adolescência, você está caminhando para construir uma independência social. É neste processo que você vai ter descobertas. É neste processo que você vai projetar suas escolhas para o futuro. Então, a adolescência ocorre entre 12 a 18 anos de idade. E ocorrem alterações físicas, psicológicas e sociais. Há uma mudança na estrutura física, tanto do menino quanto da menina, mudanças, amados, de transformação para uma estrutura de uma realidade do adulto. Esta mudança é algo que não tem retorno. E isto é um momento de crise, é um momento de transição. Na realidade, o período da adolescência é o momento mais conflitante das fases de desenvolvimento de uma pessoa. Porque ela vai ter que ser lançada, ela vai ter que ser jogada no meio de uma sociedade para construir algo que é só para frente, não pode ser para trás. Porque para trás é um abandono daquela realidade que nunca mais vai voltar. Então ela passa por alguns lutos. Que perdas são essas? A perda do corpo infantil, a perda da dependência dos pais. E ela vai ter que perder a condição, as vontades e os desejos que são típicos de criança, para começar a assumir uma postura e uma posição de gente adulta. Amados, a adolescência é algo novo. Não é algo muito antigo, não. Antes da Revolução Industrial, não existia adolescência. Quando o menino já estava ficando assim, meio rapazinho, já andava com o pai. Para absorver toda a estrutura de referência paterna. E a menina da mãe. Mas a revolução, a construção das indústrias, os pais correram para trabalhar fora e esse período deu-se o adolescer, que é a adolescência. Amados,
uma das grandes necessidades do adolescente é ter referência. Ele precisa de referência para prosseguir. Ele precisa de referência para se espelhar. Com quem ele vai querer se parecer? Para onde ele vai visualizar para dizer assim, eu vou seguir os passos de fulano, eu vou seguir os passos de Beltrano. Nós estamos vivenciando uma sociedade carente de referências. Muitos pais não estão sendo referência para os seus filhos. Então, quando eles olham para trás, eles dizem, eu não quero ser igual a ele, eu não quero ser igual a ela. E é nesses momentos em que eles estão fragilizados, alvo fácil para se juntar com gangues, para se envolverem nas drogas, em ações ilícitas, para irem de encontro àquilo que o governo estabelece. É onde ele passa por um processo de crise de autoridade por falta de referências. E é isto que a gente vê a situação da nossa sociedade, muitos jovens e adolescentes perdendo a vida, presos, envolvidos com drogas, não é? Com tantas coisas por falta de referência. E nós ainda podemos fazer uma colocação. Será que nós temos referência no social também? Adolescente que está aqui neste lugar, você tem uma grande referência de conduta, se chama o Senhor Jesus Cristo. Se você não consegue ter alguém na tua vida, na tua casa, na tua história para se espelhar, se espelhe neste homem que rasgou a história no meio. Ele era um filho de carpinteiro. Quando viam ele no templo, diziam, mas aquele não é o filho de José? Ele era um escolhido de Deus. Ele é ele é hoje a maior referência na história da vida de um ser humano. Aleluia. Você quer alguém para se espelhar? Leia os evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus. E você vai conhecer uma personalidade diferente de tudo que você já ouviu falar até os dias de hoje. Amém? Pode passar. Amados, nós precisamos tocar neste assunto com muita seriedade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, a palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você tem a liberdade de escolher o que você faz. Agora, nem tudo vai edificar a tua vida. Nós sabemos que a televisão mudou a história e mudou também o contexto das famílias. Estão assim, ó. Estão encantados por esta caixinha mágica. Hoje não é nem mais uma caixinha, né? Hoje é só uma tela. Foi criada para dar ao homem conhecimento, informação, diversão e cultura. Mas nós sabemos que tudo aquilo que o homem cria e desenvolve tem duas vias.
E que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Não é errado você ter um aparelho de televisão em casa. Agora você tem que saber utilizar.